Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda, viu? Estamos só aguardando aqui a nossa irmã Betiana chegar. Vou achar o microfone aqui para não fazer microfonia. Boa noite, Jair. Seja bem-vindo, meu irmão. Pessoal, vocês estão escutando microfonia? Dê um ok aí se tiver. Jair, está escutando, está fazendo algum ruído aí, ó, Jair? Glória, Bárbara. Dê o feedback aí, por favor. Tá dando microfone, Glória, aí? Tá escutando algum ruído, Glória? Eu vou desligar o ventilador para você ver se acaba o ruído. O que é que tá vendo? Olha agora. O que tá vendo? Olha agora se acabou o Tá ruído. do mesmo jeito que tá ouvindo daqui, não? Olha. Olha se acabou o ruído. Acabou o ruído? E agora? Eu desliguei. E agora? Eu Melhorou, desliguei. é só você colocar aqui de frente, ó. Então agora vai dar certo. Só falta Cadê? Betiana. Só falta a Betiana chegar. Só que ele não tá funcionando aqui. Ligue na energia. Ligue na energia aí, ó. Ligue na energia. Não, liga a extensão na energia. Tá ligado.
Deixa eu olhar lá. Chegou Batiana. É desligar o ventilador. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Como é que Graças a estão? Deus. Estava Bem. esses dias doando sangue? Pois é, Colaborando? Muito bem. eu gosto demais de doar sangue, ó, irmão. Me sinto bem. Você tá dando alguma microfonia aí? Não, tá Ah, tá. não. Você está me ouvindo perfeitamente, não tá? Perfeitamente. E você também está me ouvindo? Tá ótimo. Tanto a tua voz como a tua imagem. Tá perfeito. Pronto. Pessoal estão chegando aí. Iris. Da minha terrinha aqui. Boa noite, Iris. Leninha, para nós aqui na terrinha. Ah, é? É, Leninha Estrela. Bárbara é daí também? Não, não sei. Aqui tem uma Ô, Bárbara também, mas eu não estou é, bem. Bárbara foi a primeira a chegar. Você quer fazer a prece inicial ou a prece final? Você é quem sabe, meu irmão. Pode ser a final. Pronto, eu vou fazer a prece inicial, aí você começa na palestra e já termina com a prece. Pessoal, neste momento, procuremos nos recolher interiormente ao nosso quarto mental, como Jesus nos ensina. E roguemos a Ele a paz, a harmonia de espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai de infinita bondade, por mais esta oportunidade de levar a mensagem consoladora, confortadora da doutrina espírita a todos os corações sedentos e famintos do conhecimento espiritual. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nossos lares, em nossos corações. Obrigado, Jesus, por nos entender, por nos compreender. Obrigado, queridos e amados irmãos, trabalhadores da seara do Cristo, por este momento. Que na noite de hoje, bem-amados irmãos, possamos sentir em nossos corações a mensagem, a presença amiga dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, por mais um dia de existência na Terra, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado pela oportunidade de ouvir mais ensinamentos edificantes para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por tudo de bom que nos é proporcionado, pelo pão da vida. Obrigado, Maria Santíssima, nossa mãe querida, mãe espiritual de todos nós. Muito obrigado, Senhor. Que os nossos irmãos e amigos inspirem a nossa irmã Betiana para que a mensagem dela possa penetrar em nossos corações e que possamos entendê-la e, principalmente, procurar pôr em prática. Esse é o objetivo maior que a gente precisa realizar. Muita paz e muita luz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Minha irmã, fica à vontade, viu? Vamos dar boas-vindas aqui aos irmãos que entraram agora. Vi aqui Claudinho, é daqui da minha cidade. Flávio é um grande amigo. Boa noite, Flávio. Acho que Glória também perguntou como era que eu estava. Estou bem, Glória. Graças a Deus eu estou bem. Márcia, Joana,
Pessoal que Joana é de Iraúna, mas mora em João Pessoa, também uma amiga. esse nome deve ser Osana, né? Não- Osana, Bárbara disse que é do Rio Grande do Norte, mas mora em Pombal. Ah, que bom. Então vamos lá. Vamos Hoje a lá. nossa conversa, você fica vendo quem adentrou, né? E vamos lá para a nossa conversa na Pronto, noite. eu vou interagindo com o pessoal pelo meu perfil pessoal. Pronto, ok. Então, pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Que a paz do Mestre inunde a minha vida e a vida de todos nós, a vida de vocês. Vamos conversar um pouco hoje sobre um tema no qual vem rondando a nossa vida nos últimos 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, rondando tão próximo que está nos deixando muitas das vezes paralisados e egoístas. É um tema, é um assunto no qual nós sempre convivemos, mas nunca nos acostumamos. Mas eu sinto que na era que estamos passando, no agora, esse assunto se faz necessário ser batido, 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 porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como ele é um tabu em nossas vidas, nós não acostumamos a ter esse tipo de diálogo em nossas famílias, então é um tom fúnebre falar sobre morte. É como se nós quiséssemos adiar o óbvio. Então, vamos compreender na noite de hoje, ou pelo menos tentar, ou pelo menos colocar em nossa cabeça uma semente, para que depois ela sirva para o nosso próprio adiantamento no futuro, porque nada é do dia para a noite. Tudo é trabalhado, é construído. Então, nós vamos conversar hoje sobre pandemia, o porquê estamos vivendo o que estamos vivendo e o porquê temos medo de morrer. Porque nós sabemos que o medo não é da pandemia, é o medo de morrer. Por que a gente tem esse medo? O que é a morte? O que tem por trás dessa morte? Porque muitos espíritas, e eu queria até mesmo falar para os espíritas, por que os espíritas, por mais que saibam o que é a morte, não conseguem acostumar-se com ela? Já tem aqueles que a tratam naturalmente. Betiana, você trata a morte naturalmente? Creio que sim. E hoje eu sempre disse que sim. E hoje eu estou vivenciando o sim realmente em minha vida. Que eu já compreendi o que é a passagem. Graças a Deus. Então, vamos lá. Existem coisas em nossa vida que a gente foge como o diabo foge da cruz. Esse é um ditado popular. E uma delas é a morte. Então, pois bem, o que é a morte? A morte, gente, ela existe desde que existem espíritos encarnados na Terra e em todos os orbes. A morte é uma lei. É a lei da desencarnação. É uma lei natural. Nós sempre convivemos com a morte. E por que nós temos esse medo da morte? Porque também existe uma outra lei, que é a lei de conservação. E todas essas leis estão escritas no nosso subconsciente. É por isso que nós tememos algumas coisas. É um freio. Porque imaginemos, nós sabendo que a morte é só uma passagem. Quando qualquer coisa apertasse o nosso calo, a gente queria pular da primeira ponte que aparecesse. E não é bem assim. Nós, quando viemos para a Terra, nós viemos com um currículo, aliás, com metas a seguir e a cumprir. Porque a Terra é uma escola. Da mesma forma que a gente vai para a escola para poder aprender, a escola aqui, a Terra é dessa mesma natureza. Tem gente que vai para a creche, depois vai indo, e tem hora que não quer mais estudar, para de estudar. Pronto. E tem outros que seguem estudando por um longo tempo. A Terra é bem assim. Você tem que ir para lá, nós temos que vir para cá e passar determinado tempo para poder depois voltar. Se a morte é uma lei, então
nós temos órgãos e estes órgãos têm prazo de validade. Pois bem, quando nós viemos à Terra, nós ligamos o cronômetro de uso dos nossos órgãos assim que a gente nasce e que o bebê chora. Quando o bebê chora, ali ligou o cronômetro. Ali ele já começa a queimar as suas moléculas. Aí, depois de aí, cada um já tem o seu cronograma. Alguns são algumas horas, outros são dias, outros semanas, meses, anos e décadas. Nós bem sabemos isso. Pois bem, quando esses órgãos se deterioram e se gastam, nós temos que voltar. Aí, então, existe a desencarnação. Por que desencarnação? Porque quando eu vim para a Terra, eu já tinha um espírito. Eu estou usando o corpo físico para poder animar e ir para... É uma farda. O meu corpo é um fardamento da escola, que eu necessito dele. Pois bem, sabendo de toda essa teoria, por que nós temos medo de morrer, se ela está escrita no nosso subconsciente? Aí vamos lá, as culturas às quais nós seguimos. Nós seguimos uma cultura judaico-cristã. E essa cultura judaico-cristã, ela tem um tom fúnebre para a morte, um tom de melancolia, tristeza que é passado de geração a geração. E vieram as religiões. Aí acabou com tudo. Betiana acabou com tudo? Infelizmente, sim. Por quê? Porque foi passando de geração para geração que quando você desencarna, finda-se, morre-se. Por isso o nome de finados. Então, algo acabou. Então, isso foi colocado em nossa cabeça como uma hipnose e foi passado de geração a geração. E este tom solene nos causa tristeza, melancolia e depressão. Quem já perdeu um ente querido sabe o quanto isso é doloroso. E se nós temos incrustado em nós que esse é um fim, nossa, isso é desesperador. Como é que eu não vou ver mais aquela pessoa que eu tanto amo? Como é que eu não vou ver mais aquela pessoa que tanto me amou? E se um dia... E para onde é que eu vou? O que vai acontecer? Começa a N coisas em nossa cabeça. Então vem o desespero. Existem culturas avessas à nossa que já festejam a morte. Vamos para o Egito, lá atrás. Por que é que nós hoje nos inebriamos quando escutamos e vemos as coisas das pirâmides, que eles mumificavam, tinha aquele culto todo assim perante a morte, aquela festa toda, porque era que eles botavam tanto ouro? Porque eles sabiam que a morte era a libertação. Eles compreendiam que a morte era o retorno à pátria primitiva, ao mundo real, que é de onde nós viemos. Sabe por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente acredita piamente que a gente está na nossa casa. Você já sentiu saudade daquilo que você não sabe o que é? E de repente lhe dá uma melancolia, uma tristeza, e diz: eu estou tão triste hoje, mas eu não sei o porquê. Você já sentiu? Pois bem, você está sentindo saudade do seu lar, de almas também queridas que estão lá, que caminharam com passos mais largos, que conseguiram compreender mais rápido o Cristo Jesus. E você, por teimosia, por gostar tanto das coisas da carne, dos prazeres e das ilusões, ficaram aqui. Por isso que nós temos, às vezes, essa melancolia, por ter saudade do que nós deixamos lá. Mas,
como bons estudantes, nós precisamos passar nas provas da vida. E a doutrina espírita vem nos alertar, vem nos consolar e vem tirar o véu dos nossos olhos materiais, tão ainda encoberto de coisas inúteis, que a vida na carne é apenas um estágio perante toda uma eternidade. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio nos provar e dizer, explicar o que nós iríamos encontrar no reino dele. E ele foi bem claro que o meu reino não é desse mundo. Ele foi claro. Então, que a casa dele não é a terra. Ele foi claro nisso. Ele foi sucinto. E disse mais, que a gente teria que caminhar pelos passos dele para poder chegar lá mais rápido. Por que é que ele disse aquilo? Para não ser preciso mais expurgar as nossas teimosias aqui nessa terra. Se lá é o meu lar verdadeiro, eu não tenho por que vir à terra. É verdade. Mas a gente vem porque a gente está sempre adquirindo débitos. Sempre. Todos os dias, quando a gente acorda, nós temos a oportunidade de mudar, de mudar a nossa vida. Quantos de nós, neste exato momento, estamos assistindo lives religiosas, lives que falam sobre o que realmente importa? E quantas pessoas estão assistindo lives de forró, de filmes, enfim, N coisas, cada um faz o que gosta. Mas isso aí, gente, é o que nós somos, tá entendendo? Isso é a nossa natureza. Nós não buscamos aperfeiçoar-se. Nós temos em nossas mãos as redes sociais. Quantas vezes no dia a gente procura as redes sociais para poder escutar e assistir o que realmente nos engrandece o espírito, que nos faz crescer? Nós passamos horas levantando o Instagram vendo fotos. Horas. E não consegue ficar 1 hora assistindo uma palestra edificante para a sua alma, reconfortante. Nós ficamos a noite inteira acordada conversando sobre a vida dos outros e não sobre ideias nossas. A noite inteira. Mas não pegamos este mesmo aparelho e colocamos em nosso ouvido audiobooks de 4, 5 horas, de livros que nos instruem a vida, que nos faz ser seres humanos melhores. Poucos de nós fazem isso. Por isso ficamos perdidos. Nós perdemos o endereço de nós mesmos. Aí, nós estávamos no ano 2017, por aí, 2018, morrendo de medo de uma guerra bélica. Os países estavam empolvorosos. E há quantos anos a gente não está vendo guerras pequenas dentro dos seus próprios países? Em quanto tempo a gente não vê isso? Nós estávamos à beira de um colapso bélico mundial. Mas a gente, como brinca de Deus, a gente não consegue mesurar o problema que isso iria fazer. Simplesmente a gente iria tocar fogo na terra, na casa de Deus. Porque se, imaginemos, a Coreia manda uma bomba atômica para os Estados Unidos mandam para lá. Nesse intermediário, metade do mundo ia embora de um lado, a outra metade ia embora do outro. Iria ser um extermínio total? Não. Até porque ninguém morre. Mas a gente iria tocar fogo na terra, no mundo que não é nosso, que nos é emprestado para poder estudarmos. Só que a gente se esquece que as árvores, a terra, os rios têm vida. Nós viemos de lá. Você já pensou, você já imaginou que uma montanha de barro vermelha já foi ferro um dia? Uma montanha de barro vermelho que a gente pega para poder fazer construção, essa já foi ferro um dia? Ferro. Já, é só olhar na física.
Você já pensou que o carbono o carbono que a gente faz grafite, que faz o grafite, ele pode virar diamante? Submetido a pressões altíssimas? Você já pensou? Vira o diamante. Quando está lá na Terra fazendo pressão a um grande, vira diamante. Tudo se transforma. Você já pensou que a areia do mar já foi. Aquilo tudo vai transformado. O que foi a areia do mar? Você já pensou? Tudo é transformação. E a morte é mais uma transformação. A morte. Por que é que nós espíritas falamos desencarnou? Porque o correto é: meu espírito saiu do corpo, deixou o corpo que não serve mais. E este corpo que não serve mais irá transformar-se. Você que acredita na ressurreição, que a carne vai voltar como era antes, você parou para pensar que aquela carne não existe mais? Que nós temos em nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. Isso a gente vê em anatomia, fisiologia. É água. 70% do corpo é água. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito não vai mais usar esse avatar, a gente sai e este corpo vai passar por um processo de transformação. Vai virar água. Dessas águas vai virar moléculas, átomos, e vai dar origem a outros seres. Plantas, aí vem o animal, come aquela planta, vem o fruto. Quer ver que nós vamos dar vida a não sei quantos corpos, a dezenas de outras estruturas. Aí, de repente, no juízo final, vai ser preciso morrer não sei quantas pessoas para poder voltar ao meu corpo. Isso é lógica, isso é ciência, é raciocínio. Então, quando você adentrar a doutrina espírita, estude, porque ali não tem misticismo, aqui não há misticismo, aqui há lógica, aqui há estudo, aqui há observação, aqui há experiência. Quando eu venho aqui e digo que a morte não existe, é porque eu posso provar que a morte não existe. Não é um fato que eu ache. E esse espírito que povoa meu corpo, para onde ele vai? O que vai ser dele? O que vai acontecer com ele? Ele vai para o céu? Ele vai para o inferno? Ele vai para o limbo? Ele vai para o purgatório? Não. Nós voltaremos para a nossa casa, para o mundo real, para o mundo primitivo, para o mundo primeiro, que é o plano espiritual. Nós viemos de lá e para lá voltaremos. A gente aceitando ou não, todos nós passaremos pela porta do desencarne. É lei. E lei inexorável, imutável. Você acreditando ou não. Mas eu, graças a Deus, consegui pensar um pouco mais nessa reencarnação, graças a Deus. Consegui voltar-me para Jesus, graças a Deus. E deixei a minha ilusão para trás. Assim eu vivo melhor. Eu vivo feliz. Eu consigo compreender melhor o meu irmão. Eu consigo compreender melhor a minha vida. Mas eu também sei que eu tenho muitas responsabilidades. Pois então, vamos voltar. Nós voltamos para o mundo primitivo, que é o mundo espiritual, que está interligado conosco. Nós, ainda por sermos tão apegados, a gente não consegue adentrar uma outra dimensão. Mas isso aí é questão de tempo. Todos nós um dia iremos compreender. Todos nós. Uns conseguem abrir os seus olhos mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas vai chegar. Só lamento lhes dizer que o tempo está cada vez mais curto e se você não procurar por agora, você irá ter grandes surpresas um pouquinho mais na frente. Mas aí a gente vai ver, né? Cada um sabe de si. Pois vamos lá.
Se nós não vamos para o céu, o que é o céu? Que a gente aprende nas religiões. O céu, gente, nós podemos fazer. O céu está dentro de nós, está dentro do nosso interior. Quando nós somos obedientes, quando nós respeitamos as leis de Deus, quando nós não erramos mais, quando nós queremos aceitar os desígnios dele e procuramos sempre ter um caminho reto. Isso é um céu. E o que é o inferno? Do mesmo jeito. Quando a minha vida é cheia de vícios, eu não consigo viver sem os vícios. Quando eu dou só vazão à preguiça, ao não querer ajudar os outros, a sorrir, a brincar com a vida dos outros. Quando eu ainda não consegui compreender que nós temos que viver em coletividade, mas viver bem. Isso tudo é um inferno. É quando você não consegue viver bem com você mesmo, dirá com os demais. E o purgatório? O purgatório é aqui mesmo, gente. É aqui onde você vai se moldar, onde você vai burilar, onde você vai serrar todas as suas imperfeições. É aqui, é agora o purgatório. Nós viemos purgar os nossos débitos. Nós viemos purgar tudo que a gente pensa de errado do outro. Então, não pense que morrer é algo surreal. Não. Viver, aliás, morrer é continuar a vida, só que sem as amarras que este corpo nos prende. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, compreender. E, em meio a essa pandemia, é o maior medo que a gente tem. Não é nem de procurar a cura, é de morrer. É de contar mortos. Em vez de contar vidas e auxiliar aqueles que estão necessitando de ajuda neste momento. E a gente ainda costuma dizer mais, isso é uma desgraça. Eu falei no começo sobre as guerras. Desgraça seria se a gente tocasse fogo na terra. Aí era uma desgraça. Mas a pandemia veio silenciosa como Deus é. Silencioso. Então, precisamos, de uma vez por todas, ou dar as mãos a esse vírus, ou continuar cegos em nossa ignorância. Dar as mãos como? Compreendê-lo. Ou você ainda não percebeu que ele tem endereço? Não? Observe. Se nós observarmos, há um grande mistério nisso tudo. Eu já ouvi pessoas dizerem, isso foi o Satanás que mandou esse vírus. Gente, vocês acreditam mesmo nisso? Mas Deus não quer o mal. E Deus também não mandou. Vocês já pararam para poder pensar que fomos nós mesmos que criamos? E demos brechas para que ele viesse? Quando esse vírus começou lá na China, o mundo inteiro ficou sabendo. Nós vimos coisas tristes nos outros países. E o que é que nós fazemos no nosso país? Transferimos a responsabilidade para os demais. E não nos tocamos que também somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo. E como é que eu posso mudar isso? Se esquecendo do fenômeno morte e procurando viver da melhor forma possível. Está entendendo? Já disse que a morte é uma transformação. Que nós sofremos tanto porque colocaram em nossa cabeça que a morte é o fim. Porque nós temos uma cultura judaico-cristã que nos disse que precisamos sofrer, que precisamos usar preto, que precisamos estar ruim, porque o outro acabou. Eu me recuso, sempre me recusei a pensar dessa forma.
Porque eu uso a minha cabeça. E eu tenho que procurar respostas para as minhas indagações e não aceitar. É porque Deus quis assim. Gente, Deus não quer o mal de ninguém, não. É nosso Pai. Deus, ele nos ama tanto que todo dia nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores. Mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Continuamos com os mesmos sofrimentos porque temos medo do novo. E quase todas as vezes o novo é o melhor para você. Aliás, todas as vezes o novo é o melhor para você. Paulo de Tarso, ele nos fez um anúncio muito grande sobre a morte. Eu sempre falo em Paulo, né? Porque eu me inspiro nele. Para mim, Paulo é... Aliás, se não fosse por Paulo, nem existiria o cristianismo, para poder sermos claros. Teria acabado lá mesmo nas mãos dos sacerdotes. Então, Paulo de Tarso nos faz um anúncio. Ele nos diz, se Jesus Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Exatamente. E se eu creio em Jesus, eu tenho que tirar de mim o dogma judaico-cristão e compreender que eu só vou ter o outro em outro estado, em uma outra dimensão. Mas que eu vou voltar a vê-lo, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo, se o outro teve um caminho reto, certamente, a cada um segundo suas obras, ele vai estar num caminho bom. Então, a gente siga o exemplo do outro, para poder estarmos perto, estarmos juntos. E todos nós nos reencontramos. Sempre. Sempre. Mas, quando nós nos atentamos para as coisas de Deus, esse despertar é mais ameno, é mais calmo e é mais consciente. Mas, Betiane, para aqueles tantos outros que não compreendem, que têm uma outra visão. Infelizmente, para essas pessoas, é um pouco mais tarde o despertar. Por que é que existem tantos espíritos que ficam vagando por aí? Porque não tinham base, porque não sabiam. E eles continuam tão apegados ainda à Terra que continuam vivendo como se não tivesse perdido o corpo material. Entram em suas casas, falam com os seus familiares e não conseguem compreender por que eles não respondem. Tudo é questão mental. Muitos deles enlouquecem. Mas nós temos em nossas mãos, eu falo para os espíritas agora, um tesouro. Vamos abrir os olhos e vamos desvendar aquilo que ainda nos mete medo. Nossa, Betiana, é porque você é corajosa, sou não. É porque você é forte, não tem nada a ver com isso. É porque eu consegui compreender Jesus da minha forma, ao meu ver. Eu acredito no que ele me fala. Então, se eu não acreditar no que ele me diz, então eu não posso ser digna de me dizer cristã. Está entendendo? Se eu não confiar em suas palavras, eu não vá professar religião nenhuma, eu fico igual aos outros, não acredito em nada. Mas que a muito é dado, muito será cobrado. E todos nós estamos passando pelo momento do nosso testemunho. Todos nós, em nossas casas. Tudo que está acontecendo, vá lá ler em Céu e Inferno, no último capítulo da Gênesis, está tudo lá. Está lá no livro dos Espíritos, na lei de destruição. Está lá que quando estiver perto dos fins do tempo, irão escutar rumores de guerra e pestes. Mas não se aflinges, Deus está contigo. Não vou deixar os órfãos. E então, nós nos atemos apenas na morte.
Vamos atentar à vida, ao que viemos fazer aqui. É tempo de pandemia? Sim. É tempo de trabalho, é tempo de renúncia, é tempo de colaboração, é tempo de compreensão, é tempo de compaixão, é tempo de fraternidade, é tempo de mudança. Se você deixar isso desapercebido, você não vai conseguir mudar a tua vida, nem hoje e nem amanhã. Mas, infelizmente, quando tu acordar, tu vai olhar para e vai dizer, por que que eu não ouvi? Betina, eu não vou ter mais tempo? Sim, nós somos seres imortais, só que eu não sei aonde tu vai estar. Porque nós estamos vivendo um período de expurgo, de exílio, de despedidas. É da lei do progresso. Nós estamos passando por uma transição planetária, na qual o que está acontecendo hoje será história. História da mesma forma que nós lemos e estudamos a Idade Média, todas as revoluções que já passaram. Mas a de agora, ela é mais importante. Betina, por que é mais importante? Porque chegou o fim da iniquidade, do mal, da mentira. Mas se eu só vejo maldade, porque Jesus disse que quando fosse a hora do fim, iríamos ver o mal chegar ao extremo, para que acontecesse a grande mudança. E nós estamos pagando para ver. E aceitamos estar nesta hora de parto. A Terra está passando por uma hora de parto. E quem foi mãe e teve um parto normal sabe o que é um parto. Mas depois a mãe esquece e vai ter outro filho. Tá entendendo? Tudo é passageiro. Vai durar ainda algum tempo? Sim. Mas o que é mais um século para a eternidade? Os espíritos que irão construir o futuro estão nascendo em 2025. Um monte. 2025. Os que irão construir o futuro de regeneração. Você tá louca, Betiano? Graças a Deus, a gente já tem esses conhecimentos, porque a gente lê e estuda. Então, para nós, não será nenhuma novidade. E temos a obrigação de falar. Porque Jesus nos disse, vai, o terreno está pronto. Vai. Então, pessoal, é hora de mudança. É hora de reflexão. É hora de querer ser melhor. E ninguém pode fazer isso por você. Betiana, tudo isso que tu está dizendo é... Gente, observe. O mundo inteiro está em parto. Está sofrendo a dor do parto. O mundo inteiro, isso é questão de observação. Não é só a pandemia, não. São rumores de guerra, cataclismo, tempestade, terremoto, vulcão. A Terra está clamando mudança e está mudando. Da mesma forma que houve com Lemúria, acabou Lemúria, acabou Atlântida e tantas outras raças. Isso eram raças. Agora vai acabar a nossa raça para dar entrada a uma outra. É a lei do progresso. Não está no meu poder. O que está no meu poder é mudar a minha vida para poder eu ficar junto com essa raça nova. Quem não conseguir, que a gente está vendo que é muita gente, observemos, é muita gente. Não vai mais. Eu oro para que quando eu faça a minha passagem, eu quero continuar na Terra. Não quero ser banida. Eu amo a Terra. Você está entendendo? Então é hora de você compreender que não é hora de ter medo, de estar apavorado, não. É hora de ter esperança. É hora de vibrar
para que o futuro chegue mais rápido. E isso depende de mim, depende de você. Depende de todos nós. Quando a gente começa a falar sobre o que está acontecendo, para mim, que há algum tempo sempre tive muita vontade de... Isso acho que já estava em mim, com certeza, e agora está ficando cada vez mais aflorado, de cooperar da forma que eu possa em esclarecer os demais que nós precisamos agir, dar-se as mãos, compreender um ao outro e caminhar de uma forma digna, positiva, corajosa. E nos preocupando com os nossos irmãos de caminhada, aquele que não está conseguindo se erguer por si só. E muitas das vezes é dentro da nossa casa. Olhemos, observemos o que você pode fazer para mudar nesses tempos de crise, porque nós estamos passando por dias difíceis, mas o dia pode ficar pior de acordo com a sua perspectiva, com o seu ângulo de visão. Ele pode ficar pior ou melhor. Por que é que a gente diz não se desespere? Porque o pior que pode acontecer com você é você desencarnar. Verdade. Não é verdade? Pois bem. Já vimos que não existe desencarne. Existe a saída do corpo, do espírito do corpo, o corpo volta a ser não sei quantos outros corpos aí e nós voltamos à nossa vida primitiva. Claro que quando a gente adentra lá, vamos ter um processo de readaptação e tudo mais. Dependendo de cada um, vai lembrar mais cedo ou mais tarde como é a vida lá, mas ninguém muda depois que morre, ninguém vira mágico, não. Você continua sendo o que você era. Então não se preocupe muito para onde você vai, porque você tem casa lá. Pode ter certeza que você vem de lá. Então não se preocupe com isso, não. Se preocupe com a sua prova aqui. Se preocupe com o que você veio fazer aqui. E faça bem feito. Procure fazer bem feito. Mas, Betiana, é ruim demais. A gente passa por cada coisa. Pronto, chegou um X da questão. Passamos por cada perrengue, por cada coisa. Que até dá vontade de morrer, né? Depois que aquele problema passa, você não quer mais saber de morrer. Aí eu te pergunto. A Terra, ela é boa ou ela é ruim? Boa pergunta. Quando a gente está passando por uma aflição muito grande, o que a gente pede logo? Senhor, me tire, eu não aguento mais. É o nosso subconsciente dizendo que tem outro canto melhor. Só que você tem que passar pelaquela situação. Mas, Betiana, os espíritos não ajudam a gente, não. Nossa, ajuda, viu? Só que ele não faz a nossa tarefa de casa. Então, gente, quando as pessoas vêm me perguntar se espírito existe, se ele vinha dizer o número da Mega Sena, acordem. Eles não vêm lhe dar boa vida, não. Eles chegam para você e te dão bons conselhos. Sim, tem ânimo, tem coragem, tem força. A gente está aqui ó, e torcendo por você. Porque eles sabem que a gente tem que passar por aquela situação. E é como você passou que te vai fazer ser mais forte. Pode observar que de toda queda tu levanta com mais firmeza. Mas há aqueles que caem e ficam no chão. Não conseguem se levantar. Por mais que venha inúmeras pessoas, tem ânimo, tem força, tem coragem. Você está vendo como só depende de nós? E a pessoa levanta se quiser. Tudo é escolha. Tudo é livre-arbítrio. Então, precisamos pensar nisso. Nada que nós fazemos e passamos é em vão. Nada. E tudo é transformação. Tudo. Nada fica perene, nada para. Tudo muda, tudo se transforma. Tudo evolui. E nós estamos numa hora
infelizmente, de dor e ranger de dente para o limiar. Betinho, isso vai acabar logo, já disse que não sei porque os espíritos nos alertam, mas não nos dão datas. Eles nos dão enigmas para que estudemos. O Apocalipse é um enigma. Ali é pura física, astrologia, matemática. Tu já pegou ele para estudar? Para poder... Gente, tem que ser anos de estudo. E nós não se atemos a esse tipo de coisa. A gente está achando que tudo que está acontecendo é castigo. Não, é lei. Estudemos, que a gente encontra. É lei, é física, é astrologia, é tudo isso. Então, não existe no mundo, no universo, mágica. Pronto, a Terra agora tem que mudar, vamos mudar. Não, não é assim que as coisas regem. Tudo segue um ciclo, um cronograma, uma passagem, que pode ser anos, igual ao dia e a noite. Rotação e translação. Nós estamos vendo aí que o eixo da Terra está virando. Por que que o eixo da Terra está virando? Ele já virou há não sei quantos bilhões de anos atrás. Já virou. É da lei. A nossa galáxia está viajando no universo. Certamente a nossa galáxia, junto com outras galáxias, estão chegando perto uma da outra. Então, tudo isso é astrologia. E quando se chega perto uma da outra, os polos vão inclinando, vão virando. Então, por isso, em alguns lugares, muito gelo, outros, muita chuva. Isso não é porque Deus veio e vai, é assim. Não, gente. Isso é astrologia, isso é física. Chegou a hora. E Jesus falou no livro Há 2000 anos, Emmanuel nos disse, quando Lívia voltou à pátria espiritual, Jesus fez uma palestra para aquelas almas. Está no livro Há 2000 anos, de Chico Xavier, de Emmanuel. E ele fala, há 2000 anos, escute, da nova era. Que ele tinha começado há 2000 anos, estou dizendo a data. A nova era queria começar muitos expurgos, entendeu? Queria começar muitas provas, muitas coisas. Então, cabe a cada um de nós não estar colocando nada místico e sim procurar na ciência. A religião do futuro será a ciência. Porque já é comprovado, os espíritos, leiam. Tem um cientista chamado William Crookes, um cientista, que ele ficou 3 anos estudando uma médium, Florence Cook, se eu não me engano, na qual ela liberava ectoplasma para ele poder filmar, fotografar, examinar, pesquisar um espírito materializado. Por que acontecia isso naquela época? Porque foi a época de provar que há uma vida além da vida. Então, chega de sermos cegos. Acordem. Nós sofremos porque gostamos de sofrer. Esse é o problema. Eu oro para o dia que a gente vá festejar quando o outro de nós voltarmos para o plano espiritual. Por quê? Ele conseguiu fazer o que ele veio fazer e voltou para casa. Nós invertemos as coisas. Fazemos festa quando ele vem provar o que ele quis e quando ele termina a prova a gente chora. Como se ele fosse embora e nunca mais fosse voltar. Esse não é o nosso problema, gente. O nosso problema é existir. É fazer bem o que nós viemos, o que nos propusemos a fazer. Fomos nós que escolhemos as nossas provas. Embora que a gente pode mudar pelo bem que a gente faz aos outros. Se a gente vê a vida por esse prisma, lhes garanto que você vai ter um novo limiar, você vai mudar a sua vida nesta mesma hora. Para você, a nova era já chegou. Porque não é mais a era do egoísmo e do medo de tudo, e sim da esperança e da solidariedade, da fraternidade, do companheirismo e de não a inutilidade que nós estamos vendo por aí. Muitas pessoas inúteis. Gente, eu acho que o que eu tinha para dizer era isso. Eu espero
ter auxiliado e ter, pelo menos, dito a pratos limpos que o que é a morte? O que se dá com a morte? Para onde vamos? O porquê ela existe e o porquê nós sofremos tanto, que isso é cultural. A gente se acostumou que a morte é o fim e nem para poder pensar que com o passar do tempo ela aquieta o teu coração. Tu sente saudade, mas já é uma saudade amena. Tu não parou para pensar por que que esta saudade não é como aquela do primeiro mês, do segundo mês? Porque Deus é tão bom que tu sabe no teu inconsciente que tu, durante o sono, tu encontra com o teu ente querido, por mais que tu não se lembre. Tu mata a saudade, então a tua alma fica quieta. Tá entendendo? Nós não observamos nada. Passamos pela vida sem olhar nenhum sol. Passamos pela vida reclamando porque o sol é quente. E nem para agradecer. Se não fosse o sol, viveríamos no breu. Então, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de irmã Sheila. Ante a saudade. Transforma a saudade dos que partiram para o além em ação fraterna no auxílio aos mais necessitados. O bem que faças na terra é prece que se eleva às esferas maiores, estreitando os laços que te ligam à espiritualidade. A paz de quem partiu é sentir a paz de quem ficou. Trabalha, serve e ama. A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a hora dolorosa e permaneças em feliz comunhão com as almas queridas. Essa é a receita para estarmos em paz. Trabalha, ama e serve. Betiana, você falou sobre, lá pelo meio da sua palestra, você falou sobre o tempo, sobre a pandemia. A pandemia, será que vai demorar? Vai. Eu Cientificamente, vai. Espiritualmente, vai. Sim. Sabe por quê? Por quê? Sabe por que eu estou lhe fazendo essa colocação? Porque eu escutei no Fantástico, está com uns 15 dias, uns cientistas americanos e australianos dizendo que vai haver uma terceira onda da pandemia, só que ela vai ser provocada pelos morcegos, porque o ser humano está desalojando o morcego do seu habitat natural e eles estão vindo para a zona urbana. O morcego, ele tem um vírus que provoca a pandemia. Você sabe que foi de um morcego que foi feito no laboratório lá da China, que veio dele? Pois é. Foi de um morcego. Mas isso os cientistas estão dizendo. E eles falam, e eles pedem, e eles dizem: fiquem em casa. E nós nos preocupamos com o quê? Se eu ficar em casa, eu não vou ter dinheiro para comer. Tu vai comer depois que tu desencarnar o que tu come aqui? Se nós tivéssemos ficado em casa 2 meses, estaria muito mais ameno. Mas nós não conseguimos amar a nós mesmos, dirá ao outro. É dito e é fato que o vírus tem aqueles que vieram para poder passar por aquilo ali, porque é o seu karma, vamos assim dizer. Não gosto muito de falar sobre karma, mas é a lei de ação e reação. Mas tem aqueles que provocam, que buscam, que procuram. Então, é lei de ação e reação. Exatamente. E nós temos em nossas mãos regras para poder seguirmos. Por que a gente está nesse caos? Não é porque a gente não consegue seguir regras? Sim, nós não conseguimos seguir regras. Se aquilo me desagrada, eu não quero. É egoísmo, é orgulho.
que está enclausurado em nós. E se nós não conseguimos extirpar isso, só lamento. Não vai ter espaço para você aqui. Não terá. Porque a lei do progresso, ela está aí, é independente, é aquilo que eu disse, estuda astrologia, matemática, química, física, tu vai encontrar, não tem nada de misticismo, não. Tem nada de religiosidade, não. Tem a ver com as leis divinas, imutáveis, como a morte, como o desencarne. É uma lei de progresso, que nós vamos progredir, querendo ou não. Já disse que o pior que pode acontecer com você é você desencarnar. O resto tá aí. Vai acontecer. É verdade. Simples assim. Então, eu vou ter medo? Não. Eu vou viver da melhor forma que eu posso. Servindo, amando e trabalhando. Porque essa é a receita para poder eu morrer bem. Para eu voltar para casa, tá? Então, eu quero voltar para casa. Eu não quero descer e ficar um pouquinho lá embaixo para dentro. Não, eu quero voltar para casa. E lamento dizer, os umbrais estão... Se a sua casa era no umbral, lamento dizer que eles estão desativando-se. Então, tu não vai ter mais casa lá. Então, tu, quando morrer, se tu não mudar, tu vai direto para uma nave espacial de alienígenas. Imagine só. Betina, tu tá com cada conversa doida hoje. Ou vocês pensam que nós somos a última bolacha do pacote e só a gente vive na Terra? Ô, gente, por favor. Pois Nós somos alienígenas, pode ter certeza disso. Só que atrasado, viu? Selvagem. verdade. Outra coisa, a gente toda noite morre um pouquinho, né, Betânia? Porque a gente vai dormir. Sim, é o cronograma. E outra, é o cronograma. A gente está gastando nossas energias toda hora. Nós estamos gastando. E ainda tem aquele que faz mais, come muito. Tudo em excesso tá queimando mais energia sua. Você está morrendo um pouquinho. Entendeu? Se você fuma, se você bebe, se você... Existem várias coisas que a gente faz em excesso. Então você está... Ou não faz. Ou de mais ou de menos. Porque tudo tem um limite. Uhum. Então você está adiantando. Nós temos um cronograma. Aliás, um cronômetro que é ligado quando nós choramos a primeira vez. Ele pode ser antecipado? Pode. Mas ele tem hora de parar, certo? Mas ele pode ser antecipado por nós. Por nossos atos. E toda antecipação da lei de Deus, nós pagamos, viu, gente? Lamento dizer que nós pagamos. Minha irmã, nós já estamos no tempo bem avançado, você pode fazer a prece. E, desde já, muito obrigado por mais essa belíssima palestra. Estamos aqui para trabalhar para Jesus. E que Jesus nos abençoe. Vamos lá fazer a nossa prece final, pedindo aos espíritos que nos assistem nessa hora. Senhor Jesus, espíritos que nos auxiliam em todos os instantes de nossa vida. Gostaríamos de agradecer por esse momento de estarmos aqui, debatendo um pouco sobre as leis de Deus, as leis do universo, desmistificando tantas coisas que as pessoas acham que é castigo e não se dão conta que é apenas a colheita de nossas ações, de nosso mau estágio aqui na Terra, da nossa não colaboração para o coletivo, do nosso egoísmo ainda muito arraigado, muito pregado em nós, do nosso orgulho desacerbador, de nossa não humildade. Ó Senhor, como somos tão pequenos diante a essa imensidão que é o universo. Quando olhamos o céu durante a noite e vemos, quando o sol ofusca o seu brilho, tantos sóis brilhando em formato de estrela.
que nos embriaga a alma e nos faz refletir e tentar, pelo menos, compreender o quão maravilhoso és tu. Ó Senhor, que de nossa pequenez a gente possa querer mudar, tirar de dentro de nós tudo que não presta, tudo que não serve, colocar fora e substituir por sentimentos positivos, por esperança, por vontade de crescer, de fazer os outros crescer. E que esse medo, Senhor, da morte, possa ser libertado de nós, porque somos almas imortais. E nós temos prova disso todos os dias, porque os seres imortais vêm nos falar, vêm nos visitar, vêm nos induzir o que é bom, como também vêm nos induzir ao que não é bom. Que possamos seguir as estrelas, que possamos seguir o Mestre que subiu ao Gogotá, que foi crucificado, que morreu e que voltou para dizer que a morte não existe. Que a gente possa segui-lo bravamente, que a gente possa seguir os seus rastros sem ter medo, que a gente possa seguir o Nazareno, que a gente possa seguir os seus ensinamentos e que o medo que agora nos assola se transforme em auxílio para aqueles que não compreenderam ainda, em compreensão para aqueles que não podem nos compreender, em perdão para aquelas pessoas que nos magoaram, em amor, em fraternidade. Que a gente possa compreender que a lição do Mestre foi de vida e não de morte. Que a lição do Mestre foi de nos fazer enxergarmos o limiar e vidas maravilhosas, e não das trevas e da escuridão. Passemos a seguir pela praia, pela imensidão do mar, e não pelas gotículas que caem. Olhemos uns aos outros com mais amor e compaixão. Abracemo-nos e sigamos, sem medo, com coragem, porque o Senhor espera por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha irmã, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Você A nós continue. Pode falar. Nós vamos agendar mais participação, viu, com você. Tá bom. Será um prazer. Enquanto estamos em casa, né, a gente vai. Quando a gente estiver indo também, se Deus quiser, iremos, como você já veio até nós, e vamos seguindo. Estamos aí para poder auxiliar. Com certeza. Muita paz e muito amor para todos nós. Esperança sempre e fé no coração. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau.